Número de ações trabalhistas volta a crescer, veja motivos. Justiça do Trabalho recebe 2 milhões de novas ações em 2024, recorde após reforma trabalhista. Cansado de esperar, trabalhadores vende processo trabalhistas. Bom, pessoal, essa prática de venda de ação trabalhista por parte de uma pessoa, de um contribuinte que tem então um processo e que está há anos na justiça e não tem o resultado, tem se tornado muito recorrente então a venda, Tem empresas que compram então esse processo e tocam aí até o final, até ter ali o resultado. E como que fica a questão da tributação por parte do trabalhador que vende então uma ação trabalhista? Como é tratado, Como que você pode declarar então esse valor que você recebeu referente a uma venda de ação trabalhista? Então é isso que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo. Mas antes disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que a gente vai gravar e trazer mais conteúdo sobre imposto de renda. Então se inscreva no canal aí para você ficar por dentro de tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, a partir do momento que você tem uma ação trabalhista, um processo que está em andamento, caso você venha ter então a finalização desse processo e você receber ali o valor referente a essa ação que estava em processo, você vai ter um imposto retido na fonte. Então a fonte pagadora, antes de depositar na tua conta bancária, normalmente eles vão reter esse valor ali referente ao imposto de renda. Aí basta você declarar na tua declaração de imposto de renda no ano subsequente então ao recebimento desse valor. Você vai declarar lá na ficha rendimentos recebidos acumuladamente, o RRA. E normalmente se torna muito mais vantajoso para o contribuinte, por quê? Porque ele vai ser dividido, esse valor que você recebeu, ele vai ser dividido aí pelo tanto de meses que esse processo teve, para chegar então na alíquota do imposto de renda retido na fonte. Por outro lado, se você decide vender essa ação trabalhista, como a Receita Federal enxerga então essa transação? Bom, a Receita Federal ela trata como venda de precatórios, e sim, você vai estar sujeito à apuração do ganho de capital e a incidência do imposto de renda. Então a tratativa é diferente. E aí pode surgir o seguinte questionamento. Bom, se você pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre a venda dessa ação trabalhista, a partir do momento que essa empresa que adquiriu então essa ação trabalhista finalizar esse processo, vai ter um imposto de renda novamente? Sim, a Receita Federal enxerga como dois fatos geradores. A venda da ação trabalhista, do precatório, como um fato gerador, e a finalização desse processo é outro fato gerador. Então vai ter a incidência do imposto de renda a partir do momento que a ação foi vendida, e a finalização também do processo trabalhista vai ter ali um imposto retido na fonte. Vamos acessar aqui a página da Receita Federal, onde vai trazer um pouco mais de detalhes então sobre esse assunto. Acessando aqui a instruções normativa da Receita Federal, a solução de consulta 3010, agora do dia 14 de março de 2025, traz aqui com relação então a precatório, cessão de direitos, ganho de capital e incidência. A cessão de direitos representada por créditos líquidos e certos contra a fazenda pública precatórios está sujeita à apuração de ganho de capital sobre o qual incidirá imposto de renda na forma da legislação pertinente à matéria. A tributação ocorre em separado, não integrando a base de cálculo do imposto de renda na declaração de rendimentos. O valor da alienação será o montante recebido pelo cedente, do cessionário, e o custo de aquisição na cessão original será igual a zero, apurando-se o ganho de capital pela diferença entre esses dois valores. Acessando aqui a solução de consulta 3014, do dia 25 de março de 2025, ele traz um pouco mais aqui sobre o ganho de capital e também referente ao rendimento recebido acumuladamente. Havendo a cessão do direito de crédito relativo ao rendimento recebido acumuladamente, o RRA, a que se refere o artigo 12 da Lei 7.713, do dia 22 de dezembro de 1988, decorrente de ação judicial e materializado por meio do precatório. Tanto o cedente quanto o cessionário deverão apurar o ganho de capital, sobre o qual incide imposto sobre a renda a alíquota determinado pelo artigo 21 da Lei 8.981 de 1995, observado a Lei 13.259 de 2016. O ganho de capital é tributado separadamente, não integra a base de cálculo do imposto de renda na declaração de rendimento, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido no ajuste anual. A pessoa física cessionária deve apurar o ganho de capital considerando-se como custo de aquisição o valor pago ao cedente, quanto da aquisição da cessão de direitos do crédito,
O valor da alienação será a importância líquida recebida, descontando o imposto sobre a renda retido na fonte por ocasião do recebimento do precatório e excluída eventuais deduções legais. Bom, pessoal, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, um pouco mais aqui sobre esse assunto. Conforme mencionei, está sendo cada vez mais recorrente por parte do contribuinte que tem uma ação trabalhista vender esse processo e ter o recebimento na conta bancária, porém não se atenta, né, não tem essas informações de que deve sim declarar e fazer a apuração do ganho de capital e fazer o pagamento do imposto de renda, o que acaba levando essa pessoa à malha fiscal, né, ser chamado aí a prestar esclarecimento sobre esse rendimento, né, sobre esse valor recebido na conta bancária, e acaba pagando aí um valor de imposto de renda corrigido com multas e juros. E normalmente a Receita Federal vai bloquear o CPF desse contribuinte depois de 2, 3 anos, o que acaba ali gerando ali um transtorno por parte do contribuinte e também um custo mais elevado do que tivesse feito o processo lá quando ocorreu então a venda dessa ação trabalhista. Então, se você, contribuinte que está pensando em vender uma ação trabalhista ou já vendeu, né, fica atento então a esses detalhes sobre o ganho de capital e o pagamento do imposto de renda sobre esse tipo de transação. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, convido mais uma vez você a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que a gente vai trazer mais conteúdo aí para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.